Olá pessoal, muito boa tarde. Eu sou o João Pedro, sou no sétimo período do curso de Administração da Universidade Federal de Uberlândia. Esse vídeo é a respeito da matéria Planejamento e Práticas dos Negócios. E hoje falaremos sobre plano operacional, juntamente com a minha gerente aqui da empresa. Então, vou deixar que ela se apresente inicialmente e depois farei algumas perguntas sobre o plano operacional com aplicação na área de logística. Então, Franciele, fique à vontade para se apresentar um pouco. Obrigada, João, pelo convite. Bom, né, sou Franciele Pereira. Atualmente eu estou como gerente aqui na Cargill, frente à operação, principalmente focada na parte de pagamentos, auditoria de fretes e gestão, né, de todo o time. Tenho um background, principalmente em experiências prévias no ramo do agronegócio, seja na parte, né, de originação, produtor de produtor. Também tenho vivência na parte de planejamento de transportadora, né, focando principalmente na parte de controladoria e também da operação em si. Show, e nós já vemos tudo isso já um pouco sobre o plano operacional. Nós sabemos que o plano operacional nada mais é que de forma estratégica, que possamos alcançar os nossos objetivos de forma eficiente. Então, seria toda a organização, a gestão, a estrutura, para a gente visar de forma rápida, eficiente as nossas metas, e para isso nós utilizamos o nosso plano operacional. Então, de antemão, eu gostaria de perguntar, Fran, com toda essa experiência que você disse sobre logística, com a aplicação do plano operacional, como você diria que um plano operacional no contexto de logística ele traz eficiência e melhoria no processo? Ele busca principalmente, né, reduzir custos e aumentar a produtividade, né, porque ele garante uma previsibilidade, uma padronização dos processos. Então, ele é de grande importância, mas também, se executado da maneira incorreta, a gente vai ter retrabalho, vai gerar custos e insatisfação, principalmente do nosso cliente, porque muitas vezes a gente não vai cumprir, né, seja o on-time delivery, seja o on-time shipment, e pode causar perdas, ou seja, onerar custos. Se você tem um contrato de take or pay, você pode sofrer sanções e até ter que pagar multas financeiras devido a esse atraso. Show, eu acho que dessa curta resposta já respondeu bastante coisa que eu já tinha feito como roteiro, mas de uma forma um pouco mais específica, de que modo são definidos objetivos, responsabilidade e indicadores dentro do plano operacional na logística da Cargill. Você disse a respeito sobre não afetar o cliente, redução de custos. Tem algum outros objetivos além desses? Principalmente, eles têm que estar alinhados com o que a organização planeja. Ele tem que estar muito alinhado, né? E as responsabilidades claras, ou seja, ele tem que estar alinhado com as metas corporativas, definição muito clara, né, das responsabilidades, ou seja, cada colaborador, cada indivíduo tem que estar muito ciente da sua responsabilidade, do seu papel dentro daquele processo, né? E o principal, os KPIs têm que ser revisados periodicamente. Além de ter uma gestão à vista deles, né, eles têm que ser revisados, porque a operação é viva e tem muitas alterações. Então, é muito importante a gente manter essa revisão constante, né, e verificar. Um exemplo de objetivo e indicador, eu já comentei um pouquinho antes, né, que a gente, por exemplo, utiliza aqui é o on-time delivery, o on-time shipment. Então, assim, são muito importantes, né? E principalmente a parte de capacidade de armazenagem também, quando as empresas possuem armazenagem, também é interessante. Legal, sobre a revisão contínua dos KPI, sobre a revisão da armazenagem, eu gostaria de ressaltar também, perguntar sobre agora, de forma pessoal, na sua visão, quais são esses pontos chaves para elaborar um bom plano operacional que realmente funcione na prática? Bom, tem que ter clareza nos processos, alinhamento entre as áreas, porque principalmente, apesar da gente, né, estar focado na área de logística, para você conseguir fazer a liberação, ter essa parte, você precisa garantir que a sua parte de sourcing, né, faça a contratação do motorista certo, você precisa ter a parte contábil, né, que aqui dentro a gente chama de tax, principalmente, tenha toda a parte de validação para emissão da nota fiscal, para que você consiga montar a carga com essa previsibilidade. E também a gente precisa, né, ter a parte financeira,
ou seja, garantindo que toda a execução, toda a emissão, né, todos os controles estejam feitos da maneira correta. E isso tudo você tem que garantir que todo esse processo aconteça de uma maneira ágil, clara e que todo mundo execute, né, sua atividade de uma maneira ágil, né, e padronizada. Legal. Dito isso, Fran, eu gostaria de te perguntar se você poderia compartilhar alguma experiência, algum exemplo de um bom plano operacional que vocês ou que você trouxe, não especificamente para a Cargill ou alguma outra empresa, que trouxe melhoria significativa para a logística da empresa. Bom, teve uma empresa que eu trabalhei, né, que a gente, né, lá em 2012 e tudo mais, a gente conseguiu fazer a implantação do agendamento digital, o que hoje em dia é muito comum, né, quando a gente fala aí um pouco há 10, 12 anos atrás, era um pouco mais complexo, onde a gente dependia muitas vezes de telefone, do ponto de embarque. Então, assim, a gente conseguiu fazer essa implantação desse processo lá na época, que foi de grande valia, era uma parceria com um terminal, né? Então, assim, a gente conseguiu principalmente organizar nossas descargas, reduzindo custos de estadias, porque a gente conseguia fazer o planejamento antecipado das cargas junto com o tempo de trajeto. Então, foi um case de sucesso, assim, que fez muita diferença. Legal, Fran. Você acho que já respondeu bastante das perguntas que tinha elaborado. Agora eu queria perguntar sobre a questão do layout. Como nós trabalhamos na parte mais administrativa da logística, não na parte, podemos assim dizer, do supply chain, do planejamento do lado do armazém, da coleta, até a entrega no cliente ou no porto, seja qual for o terminal, como seria o layout dentro do fluxo, dentro da organização aqui da nossa unidade, a respeito do fluxograma. Então, tal etapa, depois passa para essa, e isso impacta, né, no processo, no plano operacional, como que isso ocorre. Como eu trouxe, né? A gente tem a parte de comercial, de planejamento de compras, passa pela parte logística, que é como a gente vai fazer essa movimentação, se vai ser diretamente para exportação, se vai ir para o armazém, se vai ser para alguma fábrica, a gente passa para outra etapa, que é o time de sourcing, que faz essa captura de motoristas. Aqui na Cargill a gente tem dois modelos, né? Um a gente contrata diretamente a transportadora, outra a gente, né, utiliza uma empresa do grupo. Então, assim, a gente, e cada um, apesar de ter responsabilidades, né, distintas, isso tem que acontecer numa velocidade única, porque eu já combinei de comprar com o produtor e entregar lá no porto. E isso passando pelo nosso time aqui, que é um pouco mais de back-office, um pouco mais administrativo, qual que é a nossa importância? A nossa importância é fazer a emissão do manifesto e a liberação desse motorista para que ele consiga seguir viagem o mais rápido possível. Né? Porque a gente tem que garantir a chegada e, principalmente, se a gente está falando de algo para exportação, nós temos, como eu trouxe, tem que colocar no porto, tem que fazer elevação, tem outros processos que são dependentes da chegada dessa carga. Então, a gente precisa garantir isso. Legal, Fran. Nós, enquanto isso, estamos falando a respeito de Cargill, e eu gostaria de ressaltar também, eu sei que você tem uma experiência sobre microempresa, empresa de pequeno porte, de médio porte, é, e nós sabemos que às vezes, como empresas menores, não tem um plano operacional bem estruturado. Como você acredita que isso possa acarretar financeiramente na empresa e na empresa como um todo, quando uma empresa não possui a estrutura suficiente necessária para um bom plano operacional? Custos, né? Ou seja, vai impactar diretamente o bolso do dono. Se a gente não tem um planejamento, seja uma roteirização, seja um planejamento de montagem do seu estoque logístico, para como você vai fazer essa montagem desse estoque para montar a sua carga, é importante e é essencial. Não é só vender, não é só atender o seu cliente com qualidade. Quando você conquista um cliente, você tem que garantir que a execução seja garantida e que ele tenha satisfação até ele receber o produto final. É o que a gente fala do end-to-end. Então, assim, o proprietário, muitas vezes ele luta, soa, demora meses para conquistar um cliente, mas seja uma entrega que é feita de maneira incorreta, seja o produto amassado, que demora ou que não tem informação, você perdeu todo aquele trabalho que você fez. Então, se eu puder dar algum conselho,
é justamente você ter cuidado do processo end-to-end. Não é só capturar o cliente, mas é pensar nos seus custos e também garantir a satisfação daquele cliente. Porque a gente investe em marketing, a gente investe em tudo, mas também nada melhor do que a pesquisa boca a boca. É o cara, por exemplo, se você faz uma venda no marketplace, é ele colocar um comentário, chegou muito rápido, a qualidade do produto é ótima. E isso também faz muita diferença, e hoje em dia a gente sabe que a gente usa cada vez mais a internet a nosso favor, né? Então a experiência compartilhada é muito importante também. Legal, Fran. E sobre, continuando nesse caminho sobre conselho, que conselho você daria para uma empresa que hoje às vezes não possui um bom plano operacional organizado e estruturado? Você recomendaria começar por qual parte? Mais ou menos as etapas. Primeiramente, se for uma microempresa, pequena empresa, o Sebrae tem muitos projetos, né, para apoiar microempresas, as pequenas empresas, e dentre eles, né, tem a parte financeira, que muitas pessoas usam, mas também tem essa parte, né, de planejamento. Então, eu acho interessante aproveitar essa consultoria, né, que tem preços acessíveis, que eles têm uma expertise grande e, principalmente, revisar todos os processos e todos os fluxos. Legal. Fran, eu agradeço a sua atenção, a sua disponibilidade, o conhecimento compartilhado com a gente. O pessoal da turma sétimo período do curso de administração da UF também agradece. A gente deseja um ótimo trabalho e pode se despedir do pessoal também. Agradeço pelo convite. Pessoal, muito sucesso aí na jornada acadêmica de vocês. Sou graduada em administração também, então, assim, temos muitas oportunidades. Pensem que, como administradores, nós administramos empresas de todos os ramos, de todos os segmentos. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.